Yuri, agora a gente vai falar de política, de Câmara, mas aqui no Brasil. Após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os líderes partidários decidirem que devem votar daqui a pouco a urgência de 2 projetos de lei. Um que equipara o aborto ao homicídio e ainda o das delações premiadas. Quem está lá acompanhando estas informações e toda essa negociação para votação é ela, Luciana Amaral, que está agora no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Lu, uma boa tarde para você. Bom, essa reunião dos líderes, essa decisão traz mais polêmica e esquenta ainda mais esse nosso dia. Qual que é a perspectiva aí de tudo que está acontecendo? Luciana, boa tarde. Boa tarde, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham aqui no 360. Com certeza, Débora, são mais assuntos polêmicos, mas conversando aqui com os líderes, depois dessa reunião com o presidente Arthur Lira, me falaram que a intenção é sim votar pelo menos as urgências desses 2 projetos hoje ainda no plenário daqui da Câmara dos Deputados. E falaram ainda o seguinte, que a intenção é fazer de forma simbólica, que é quando tem consenso suficiente para não ter o registro individual do voto de cada deputado federal. Agora, também ponderaram que essa própria votação deve depender do andamento do outro projeto sobre os deputados brigões, aquele projeto que facilita a suspensão de alguns deputados quando eles brigarem aqui na Câmara, que o Lira está muito focado nisso. Mas, de todo modo, as urgências sim estão previstas, já estão inclusive na pauta do plenário para hoje à tarde, hoje à noite. E aí falar o que são essas urgências. A aprovação dessas urgências vai fazer com que os projetos possam ser analisados diretamente no plenário da Câmara, sem ter que passar mais por nenhuma outra comissão temática. É uma questão que pode agilizar a análise desses 2 projetos. Vamos então falar agora dos projetos em si. Primeiro, o do aborto, está sendo chamado o PL do aborto. O texto ele foi apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, ele que é um membro importante da bancada evangélica, ele inclusive é o 2º vice-presidente daqui da Câmara dos Deputados. O texto equipara o aborto feito depois de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, isso até mesmo nos casos em que a gravidez for resultado de estupro. Então, as penas poderiam chegar, segundo o texto que ele apresentou, até 20 anos de prisão. Só lembrando que hoje aqui no Brasil o aborto não é considerado crime em 3 situações: se o feto for anencéfalo, se a gravidez for resultado de estupro e se a gravidez pôr em risco a vida da mãe. Eu conversei também com o presidente da bancada evangélica, o deputado Eli Borges. Ele se disse confiante dessa urgência ser votada hoje no plenário da Câmara. Ele inclusive fez uma espécie de cobrança, disse que é um compromisso do Arthur Lira de colocar isso em pauta, de colocar isso em votação. Já o conteúdo do projeto em si deve levar mais tempo, claro que pela bancada evangélica eles já votariam logo na semana que vem, mas para o mérito em si falta um consenso maior, é um assunto muito polêmico. Eu falei também com o próprio Sóstenes Cavalcante e ele falou que do Lula, do presidente Lula, queremos a sanção dele, inclusive pela carta que ele fez aos evangélicos. A gente lembra da carta que ele fez na Marcha dos Evangélicos. Só para falar então do outro projeto que diz respeito às delações premiadas. Em suma, o projeto quer proibir que pessoas presas possam fazer delação premiada. Mudaria a legislação como é feito hoje. Esse projeto tem um apoio de vários líderes daqui da Câmara, inclusive do Centrão. Então, a gente segue acompanhando, porque as urgências podem ser votadas hoje e os assuntos são bem polêmicos. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luciana Amaral, direto de Brasília, com as informações ali daquele plenário que daqui a pouco pode ter todas essas votações que a Luciana nos relatou. Um bom trabalho aí pela Câmara dos Deputados.